Quando ele entrou no meu quarto naquela noite, não era mais o homem que minha filha amava, mas um monstro que eu nunca imaginei que existisse debaixo daquele sorriso educado. Olá, meus queridos. Aqui é a vovó Matilde, com meus 78 anos bem vividos, falando diretamente da minha casinha em Cachoeira, no recôncavo baiano. Esse lugar abençoado que me acolheu depois de tanta tempestade. Hoje vou compartilhar com vocês uma história que guardei dentro do peito por quase 40 anos. Uma história de dor, mas também de superação. Antes de começar, gostaria que vocês comentassem aí embaixo quantos filhos e netos vocês têm. Fico feliz em saber sobre a vida das queridas e queridos que estão me assistindo. Também se inscreva nesse canal e deixe seu joinha nesse vídeo. Nasci em 1947, em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. Quem conhece sabe que é uma cidadezinha que parece ter parado no tempo, com aquelas ruas de pedra, casinhas coloridas e o mar batendo manso na praia. Naquela época, nem sonhávamos com o turismo que tem hoje. Era um lugar simples, de pescadores e artesãos, onde todo mundo conhecia todo mundo, onde as crianças podiam brincar na rua até anoitecer sem preocupação. Meu pai, Sebastião, era pescador. Saía ainda de madrugada com aquele barquinho de madeira que ele mesmo construiu e voltava com o sol já alto, trazendo peixes frescos que minha mãe, Conceição, preparava com maestria. Além de cuidar da casa e dos 5 filhos, eu era a caçula, ela fazia doces que vendia para complementar a renda da família. Até hoje sinto o cheirinho da goiabada cascão que ela preparava no tacho de cobre, mexendo por horas até dar o ponto. Foi com ela que aprendi a fazer doces. Desde pequena ficava ali do lado, observando, ajudando a cortar as frutas, a preparar as caldinhas. Matilde, o segredo não está só na receita, mas no amor que você coloca enquanto prepara, ela me dizia. E tinha razão. Nunca consegui fazer uma goiabada igual a dela, mesmo seguindo exatamente os mesmos passos. A infância foi simples, mas feliz. Estudei até a 4ª série na única escola da cidade. Depois tive que parar. Naquela época, para meninas como eu, de família humilde, estudar era quase um luxo. Para que estudar mais? Logo vai casar e cuidar da casa, diziam. Era assim que se pensava, infelizmente. Aos 15 anos, já ajudava minha mãe com os doces e tinha aprendido também a fazer artesanato com conchas e materiais que encontrava na praia. Fazia colares, brincos, pequenos enfeites que vendia para os poucos turistas que apareciam na cidade, principalmente no verão. Foi numa dessas ocasiões, vendendo meus colares na praça perto da igreja, que conheci Antônio. Ele não era de Paraty, tinha vindo do Rio de Janeiro a trabalho. Era técnico de uma empresa que estava instalando a rede elétrica na cidade. Sim, meus queridos, naquela época ainda tinha lugar no Brasil sem energia elétrica. Imaginem só como era a nossa vida, apenas com lamparinas e velas. Antônio era diferente dos rapazes que eu conhecia. Mais velho, já com 25 anos, tinha estudado, conhecia o mundo além da nossa cidadezinha. Falava de uma forma que me encantava, contava histórias de lugares que eu nem imaginava que existiam. Um dia vou te levar para conhecer o Rio, ele me prometeu, depois de comprar um colar de conchas que eu tinha feito. Ele ficaria em Paraty por apenas 2 meses. Tempo suficiente para nos apaixonarmos. Contra a vontade dos meus pais, que achavam que ele iria embora e me deixaria, começamos a nos encontrar escondidos. À noite, quando todos dormiam, eu escapava pela janela e nos encontrávamos na praia, onde conversávamos durante horas sob o céu estrelado. Foi numa dessas noites, com o barulho do mar como testemunha, que me entreguei a ele pela primeira vez. Jovem, ingênua, acreditando nas promessas de amor eterno. Vou voltar para buscar você, ele disse na véspera de partir. Espere por mim. E eu esperei, dia após dia, semana após semana, até que a menstruação atrasou e o desespero bateu. Estava grávida. Aos 18 anos, solteira, numa cidade pequena onde a fofoca corria mais rápido que o vento. Meu pai quase me expulsou de casa quando contei. Minha mãe chorou por dias. Esse homem nunca mais vai voltar, Matilde. Você estragou sua vida. Mas para surpresa de todos, Antônio voltou. Não tinha sido só uma promessa vazia. Quando soube da gravidez, fez o que considerava certo.
pediu minha mão em casamento. Meus pais, a contragosto, aceitaram. Melhor uma filha mal casada do que solteira com um filho, dizia minha mãe, repetindo o pensamento da época. Nos casamos numa cerimônia simples na igreja de Santa Rita, eu já com a barriga começando a aparecer sob o vestido branco simples que minha mãe costurou. Depois fomos morar numa casinha alugada perto do porto. Não era grande, nem bonita, mas era nossa. Antônio conseguiu transferência para trabalhar na manutenção da rede elétrica em Paraty e arredores, o que significava que às vezes passava dias fora, em outras cidades, mas sempre voltava. Luísa nasceu numa noite quente de janeiro de 1965. Um parto difícil, em casa, com a ajuda de uma parteira, como era comum na época. Quando a segurei nos braços pela primeira vez, aquele pedacinho de gente com os olhos do pai e meu nariz, soube que minha vida nunca mais seria a mesma. O amor que senti foi tão grande, tão avassalador, que todas as dificuldades pareciam pequenas em comparação. Os primeiros anos não foram fáceis. Antônio ganhava pouco. Eu tentava ajudar fazendo doces e artesanato entre uma mamada e outra, entre trocar fraldas de pano e lavar no tanque. Morávamos de aluguel, sonhando em um dia ter nossa própria casa. Luísa crescia forte e esperta. Desde pequena mostrava uma curiosidade pelo mundo que me lembrava o pai. Mãe, por que o céu é azul? Mãe, para onde vai o sol de noite? Perguntas e mais perguntas que muitas vezes eu não sabia responder. Ela tem que estudar, Matilde, Antônio dizia. Não quero que passe pelo que você passou, tendo que parar os estudos tão cedo. E nisso concordávamos plenamente. Nossa filha teria oportunidades que não tivemos. Quando Luísa completou 7 anos, conseguimos realizar um sonho. Comprar um pedacinho de terra nos arredores de Paraty, onde Antônio, com a ajuda de amigos, construiu nossa casa própria. Não era grande, apenas 2 quartos, sala, cozinha e um banheiro, mas era nossa. O quintal era amplo, com espaço para eu plantar ervas para meus chás e algumas árvores frutíferas. Ali também construímos uma pequena cozinha externa, onde eu fazia meus doces para vender. Foi nessa época que Paraty começou a mudar. O turismo crescia, a cidade foi descoberta por sua beleza histórica e natural. Isso abriu novas oportunidades para nós. Meus doces e artesanatos passaram a ser mais procurados. Antônio, além do trabalho na companhia elétrica, começou a fazer pequenos serviços de manutenção em pousadas que surgiam. Luísa crescia junto com a cidade. Inteligente, dedicada, era a alegria da escola. Diferente de mim, teve a chance de continuar estudando. Aos 16 anos, já falava em fazer faculdade, sonhava em ser professora. Não sei de quem puxou essa inteligência toda, brincava Antônio, orgulhoso da filha. De você, claro, eu respondia. E era verdade. Ele podia não ter estudado muito, mas tinha uma inteligência natural, uma curiosidade pelo mundo, uma vontade de aprender que passou para nossa Luísa. Os anos foram passando, nossa vida era simples, mas feliz. Trabalhávamos duro, mas tínhamos o suficiente para viver com dignidade, para dar à nossa filha o que precisava. Nossa casinha foi melhorando aos poucos. Um piso novo aqui, uma pintura ali, móveis que íamos comprando com sacrifício. Antônio até construiu um segundo banheiro quando Luísa entrou na adolescência. Mulher precisa de privacidade, ele dizia, sempre atencioso. Quando Luísa completou 18 anos, a mesma idade que eu tinha quando ela nasceu, veio a grande notícia. Tinha sido aprovada para cursar pedagogia na universidade em Niterói. Foi uma mistura de alegria e tristeza. Alegria por vê-la realizar um sonho, tristeza por saber que sairia de casa, que não a teríamos mais conosco todos os dias. Vou sentir tanta falta de vocês, ela disse chorando, na véspera de partir. Nós também, minha filha, respondi, engolindo as lágrimas. Mas essa é a ordem natural da vida. Os filhos crescem, ganham asas, voam, e os pais ficam aqui, torcendo para que voem alto e forte. Antônio, sempre mais prático, acrescentou. E lembre-se que Niterói não é tão longe. Você pode voltar nos fins de semana, nas férias, e nós também podemos te visitar. E foi assim que nossa Luísa partiu.
levando uma mala cheia de sonhos e outra de doces que fiz para ela não sentir tanta saudade de casa. Os anos de faculdade passaram rápido. Nossa filha vinha nos visitar quando podia, sempre cheia de histórias sobre as aulas, os colegas, a vida na cidade grande. Foi no último ano do curso que ela nos apresentou Roberto. Alto, bonito, bem vestido, com um jeito educado de falar. Era professor na universidade onde Luísa estudava. Mais velho, já com 35 anos, parecia maduro, estabelecido na vida. É sério, mãe, Luísa me confidenciou, enquanto preparávamos o almoço na cozinha. Estamos pensando em casar quando eu me formar. Confesso que fiquei preocupada no início. A diferença de idade, ele 15 anos mais velho, me incomodava um pouco. E havia algo no olhar dele, algo que não conseguia definir bem, que me deixava inquieta. Mas quem era eu para questionar? Também tinha me casado jovem, também tinha escolhido um homem mais velho. Antônio, por outro lado, simpatizou com Roberto desde o primeiro momento. Homens entendem-se entre si, dizem. Os dois passavam horas conversando sobre política, sobre o Brasil, sobre o mundo. Roberto tinha opiniões fortes, falava com convicção. Antônio, mais simples, mais quieto, o ouvia com admiração. Ele vai cuidar bem da nossa menina, Antônio me disse uma noite, depois que eles saíram para uma voltinha pela cidade. É um homem sério, com futuro garantido. E assim, quando Luísa se formou em 1987, eles se casaram. Uma cerimônia mais elaborada do que a nossa tinha sido. Na mesma igreja onde nos casamos tantos anos antes. Luísa estava radiante no vestido branco que compramos com tanto sacrifício. Roberto, elegante no terno escuro, parecia o homem mais feliz do mundo. A festa foi no quintal de nossa casa, decorado com flores e luzes, mesas espalhadas sob as árvores que Antônio tinha plantado anos antes. Preparei doces por dias, amigos trouxeram comida, bebida. Foi uma celebração simples, mas cheia de amor. Depois do casamento, Luísa e Roberto foram morar em Niterói, onde ele continuava dando aulas na universidade e ela conseguiu um emprego como professora primária. Nos visitavam algumas vezes por ano, no Natal, nas férias de julho, ocasionalmente em algum feriado prolongado. Nossa vida voltou a ser como era antes de Luísa nascer. Apenas Antônio e eu, agora com mais de 40 anos, cuidando da casa, do trabalho, um do outro. Sentia falta da minha filha todos os dias, mas me consolava sabendo que ela estava bem, construindo sua própria vida, feliz com o homem que escolheu. É assim mesmo, Matilde, Antônio me dizia quando me pegava suspirando de saudade. Os filhos são como pássaros. A gente cria, cuida, ensina a voar, e um dia eles precisam deixar o ninho. Faz parte da vida. E ele tinha razão. Fazia parte da vida. O que eu não sabia, o que nem poderia imaginar, é que a vida estava prestes a nos pregar uma peça cruel, a virar de cabeça para baixo tudo o que conhecíamos, a testar nossa força de uma maneira que eu nunca poderia imaginar. Mas isso é uma história que vou contar daqui a pouco nesse vídeo para vocês. Enquanto aguardam, deixem aqui nos comentários o que estão fazendo agora enquanto assistem. Estão com um cafezinho na mão? Um chazinho? E me contem também quantos filhos e netos vocês têm. Quero conhecer um pouquinho de cada um que me assiste. Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Era uma manhã ensolarada de domingo, em julho de 1989, quando a vida que eu conhecia desmoronou como um castelo de areia. Antônio e eu tínhamos acabado de tomar café na varanda, olhando o mar ao longe, fazendo planos para o resto do dia. Ele queria ir pescar com uns amigos. Eu precisava preparar uma encomenda de doces para uma pousada nova que tinha aberto na cidade. Volto antes do almoço, Matilde, ele disse, me dando um beijo na testa antes de sair. Aquele beijo, se eu soubesse que seria o último, teria segurado seu rosto entre minhas mãos, teria olhado bem fundo nos seus olhos, teria dito mais uma vez o quanto o amava. 3 horas depois, bateram na minha porta. Era seu Juvenal, amigo de pesca de Antônio. Pelo rosto dele, antes mesmo que abrisse a boca, soube que algo terrível tinha acontecido. Matilde, o Antônio passou mal no barco. Um ataque, do coração parece. Tentamos trazer ele rápido, mas...
Não ouvi o resto. Um zumbido preencheu meus ouvidos, o mundo girou ao redor, e quando dei por mim, estava sentada no chão da cozinha, soluçando nos braços da vizinha que tinha vindo correndo ao ouvir meus gritos. Antônio, meu companheiro de 22 anos, meu primeiro e único amor, meu porto seguro, tinha partido. Assim, sem aviso, sem despedida, sem que eu pudesse fazer nada para impedir. O velório foi na sala de nossa casa, como era costume na cidade. Parecia que toda Paraty estava lá. Antônio era querido, respeitado. Pessoas que nem conhecíamos direito apareceram para prestar suas condolências. Luísa chegou à noite, desfeita em lágrimas, acompanhada por Roberto. Vê-la foi como se uma faca torcesse em meu peito. Ela tinha os olhos do pai, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando estava triste. Mãe, foi tudo o que conseguiu dizer antes de cairmos nos braços uma da outra, compartilhando uma dor que palavras não podiam expressar. O enterro foi no dia seguinte. Depois que tudo acabou, depois que as últimas pessoas saíram de casa levando seus pratos de comida e suas palavras de conforto que não confortavam, me vi sozinha com Luísa e Roberto. Vem com a gente para Niterói, mãe. Luísa insistia. Não pode ficar aqui sozinha, pelo menos não agora. Parte de mim queria aceitar. A ideia de ficar naquela casa cheia de lembranças, de dormir sozinha na cama que dividi com Antônio por tanto tempo, me aterrorizava. Mas outra parte sabia que precisava enfrentar o luto no meu próprio espaço, no meu próprio tempo. Preciso ficar, filha. Tenho as encomendas de doces, tenho meus conhecidos aqui. E seu pai? A presença dele está em cada canto dessa casa. Não consigo abandonar isso agora. Roberto, que até então estava quieto, interveio. Deixe sua mãe, Luísa. Ela tem razão. Precisa do espaço dela para processar tudo isso. Mas podemos ficar mais uns dias para ajudar a organizar as coisas. E assim fizeram. Ficaram por uma semana. Luísa me ajudou a organizar os documentos, a entender os detalhes da pequena pensão que Antônio deixaria, a decidir o que fazer com suas roupas e pertences pessoais. Roberto cuidou das questões mais burocráticas: banco, cartório, papelada. Quando voltaram para Niterói, senti o vazio da casa como nunca antes. As noites eram as piores. Deitada na cama que agora parecia grande demais, abraçada ao travesseiro que ainda tinha o cheiro de Antônio, chorava até adormecer de exaustão. Os dias se arrastavam. Acordava, fazia meus doces por puro automatismo, atendia os poucos clientes que apareciam, cuidava da casa sem realmente ver o que estava fazendo. Era como se estivesse vivendo dentro de uma bolha de dor que me separava do resto do mundo. Luísa ligava quase todos os dias. Às vezes, Roberto também falava ao telefone, perguntando como eu estava, se precisava de alguma coisa. Prometiam vir me visitar no próximo feriado. Setembro chegou, trazendo aquele calor úmido característico de Paraty. 3 meses sem Antônio. A dor ainda estava lá, claro, mas aos poucos eu conseguia respirar de novo. Conseguia passar alguns minutos sem pensar nele, sem sentir aquele aperto no peito. Foi quando Roberto apareceu sozinho. Luísa não pôde vir, explicou, parado na minha porta com uma mala pequena. Muitas provas para corrigir, início de semestre agitado. Mas eu tirei uns dias e pensei em vir ver como a senhora está. A princípio achei estranho. Por que viria sem Luísa? Mas logo afastei a desconfiança. Ele era meu genro, afinal. Estava apenas sendo atencioso, preocupado com a sogra viúva. Os primeiros dias foram tranquilos. Roberto saía cedo, dizia que ia conhecer melhor a cidade, talvez pescar um pouco como Antônio gostava de fazer. Voltava no fim da tarde, tomávamos café juntos na varanda, conversávamos sobre coisas triviais. Então começaram os comentários. Pequenos, sutis no início, depois cada vez mais diretos. A senhora se mantém muito bem para a idade, dona Matilde. Esse vestido fica bonito na senhora. Realça suas qualidades. Antônio era um homem de sorte. Ter uma mulher como a senhora tão apetitosa. Fingia não entender, mudava de assunto, me recolhia mais cedo ao quarto. Dizia a mim mesma que estava interpretando mal, que eram apenas comentários desajeitados de alguém tentando ser gentil, até a noite em que ele trouxe o vinho. Para comemorar, disse, abrindo a garrafa na mesa da cozinha. Comemorar o quê? Perguntei confusa.
A vida, dona Matilde. Antônio não gostaria que a senhora ficasse para sempre de luto. Ele ia querer que seguisse em frente, que fosse feliz de novo. Aceitei um copo pequeno, apenas para não parecer rude. Não costumava beber, especialmente desde que Antônio morrera. O vinho desceu amargo, deixando um gosto estranho na boca. Está um pouco forte, comentei. É um vinho especial, ele respondeu, com um sorriso que não chegava aos olhos. Vai fazer a senhora relaxar. Depois do segundo copo, comecei a me sentir estranhamente tonta, com a visão embaçada. Pensei que fosse o álcool, mas havia algo mais. Uma letargia pesada que tomava conta do meu corpo, que fazia meus membros parecerem feitos de chumbo. Acho que preciso me deitar, murmurei, tentando levantar e quase caindo. Roberto me amparou, seu braço em volta da minha cintura, sua mão tocando partes do meu corpo de um jeito que me deixou desconfortável, mesmo naquele estado de confusão. Eu ajudo a senhora, ele disse, sua voz diferente agora, mais baixa, mais perigosa. O que aconteceu a seguir vem à minha memória em flashes confusos, como cenas de um pesadelo que tento, mas não consigo esquecer. Roberto me carregando para meu quarto. O peso dele sobre mim na cama que dividi com Antônio. Suas mãos ásperas, seu hálito de vinho e cigarro. Minhas tentativas fracas de empurrá-lo. Minha voz pastosa implorando para que parasse. A dor, física e emocional, dilacerante. Em algum momento, a escuridão misericordiosa me engoliu. Acordei com o sol já alto, um raio de luz cortando o quarto através da fresta da cortina. A primeira sensação foi de dor. Cada centímetro do meu corpo doía, especialmente entre as pernas, onde sentia um ardor que me fez soltar um gemido involuntário ao tentar me mover. Então veio a consciência do que tinha acontecido. As memórias fragmentadas da noite anterior se encaixaram como peças de um quebra-cabeça macabro. Roberto, o vinho, o quarto, a violação. Tentei me levantar, mas uma dor aguda me fez cair de volta na cama. Olhei para meu corpo e vi os hematomas. Nas coxas, nos braços, no peito. O lençol manchado de sangue. Meu sangue. Quando finalmente consegui chegar ao banheiro, apoiando-me nas paredes, o espelho me mostrou um rosto que mal reconheci. Um olho inchado, o lábio partido, marcas de dedos no pescoço. Mais do que a dor física, o que me destruía por dentro era a humilhação. A violação não apenas do meu corpo, mas da confiança, do respeito, da memória de Antônio. Chorei até não ter mais lágrimas, sentada no chão frio do banheiro, abraçada aos próprios joelhos como uma criança perdida. Roberto tinha sumido. A casa estava vazia, silenciosa, contaminada agora pelo horror do que havia acontecido entre suas paredes. Não sabia o que fazer. Ligar para a polícia? Quem acreditaria em mim, uma viúva de 42 anos, contra um professor universitário respeitado? Ligar para Luísa? Como contar à minha única filha que o homem com quem ela casou, o homem que ela amava, tinha feito isso comigo? Passei o dia nesse purgatório de indecisão e dor, mal conseguindo me mover, incapaz de pensar com clareza. À noite, ouvi o telefone tocar na sala. Deixei que tocasse. 1, 2, 3 vezes. Na quarta, arrastei-me até lá, temendo que pudesse ser Luísa preocupada. Era ela. Mãe? Tudo bem? Liguei várias vezes hoje. Minha voz saiu rouca, irreconhecível até para mim mesma. Estou com uma gripe forte, filha. Fiquei de cama o dia todo. Roberto disse que a senhora estava bem quando ele saiu ontem. Voltou para Niterói de surpresa. Disse que a senhora insistiu que estava ótima, que podia voltar ao trabalho. Então, era isso que ele tinha dito. Que eu estava bem. Que eu tinha insistido para que ele fosse embora. A mentira me revoltou quase tanto quanto o ato em si. Filha, comecei, sem saber como continuar. Como contar? Como destruir a vida dela junto com a minha? Mãe, está me assustando. O que foi? Eu preciso que você venha. Sozinha. É importante. Aconteceu alguma coisa? É sobre o papai? Acharam algum documento? Algum problema com a pensão? Não, filha.
É outra coisa. Só venha, por favor, o mais rápido que puder. Ela chegou na tarde do dia seguinte, pegando o primeiro ônibus de Niterói para Paraty. Quando abri a porta, seu rosto se transformou do sorriso preocupado para o horror puro ao ver meu estado. Mãe, meu Deus, o que aconteceu? Você foi assaltada? Caiu? Fiz o que não tinha conseguido fazer desde que acordei naquela manhã infernal. Abracei minha filha e chorei. Chorei como se o mundo estivesse acabando, como se pudesse expulsar todo o horror através das lágrimas. Quando finalmente me acalmei o suficiente para falar, levei-a para a cozinha. Sentamos à mesa onde tantas vezes tínhamos compartilhado refeições em família, onde, há apenas 2 dias, Roberto tinha me oferecido aquele vinho maldito. Filha, comecei, segurando suas mãos nas minhas. O que vou te contar vai ser difícil de ouvir, mas preciso que você escute até o fim. Preciso que entenda que não queria te machucar, nunca quis te machucar, mas não posso guardar isso sozinha. E contei. Cada detalhe que conseguia lembrar. Cada palavra, cada gesto, cada dor. Contei sobre os comentários nos dias anteriores, sobre o vinho, sobre como me senti incapaz de me defender, de gritar, de fugir. Contei sobre acordar destruída, sobre o medo, a vergonha, a culpa irracional que sentia, mesmo sabendo que a culpa não era minha. Luísa me ouviu em silêncio, seu rosto passando por uma sequência de emoções: choque, descrença, nojo, fúria. Quando terminei, ela estava pálida, trêmula, com as mãos geladas entre as minhas. Tem certeza, mãe? Ela perguntou finalmente, sua voz quase um sussurro. Absoluta certeza? Não pode ter sido um pesadelo, uma confusão por causa do remédio, do vinho? Doeu. Doeu ouvir minha própria filha questionar minha certeza, insinuar que poderia estar confusa, que poderia ter imaginado algo tão horrível. Mas entendi. Era demais para processar. Era mais fácil acreditar em um mal-entendido do que aceitar que o homem que ela amava era capaz de algo tão monstruoso. Olhe para mim, filha. Respondi, apontando para meu rosto inchado, para os hematomas nos meus braços. Olhe para essa casa. Há sangue no meu colchão. Tenho 42 anos. Não sou uma criança que confunde realidade com pesadelo. Sei o que aconteceu. Sei o que ele fez. Ela se levantou tão abruptamente que derrubou a cadeira. Andou pela cozinha como um animal enjaulado, passando as mãos pelos cabelos, murmurando palavras incoerentes. Então parou, olhou para mim com uma determinação feroz que me lembrou Antônio nos momentos de decisão. Vamos à polícia. Agora. Balancei a cabeça. Filha, quem vai acreditar? É a minha palavra contra a dele. Um professor universitário contra uma viúva do interior. Além disso, é seu marido. Pense no escândalo, no que isso vai fazer com a sua vida. Que se dane minha vida! Ela gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele, não posso nem dizer a palavra, com minha própria mãe. Enquanto eu estava em casa, confiando, esperando. Ele merece pagar, mãe. Merece apodrecer na cadeia pelo que fez. Naquele momento, vi que minha filha tinha feito sua escolha. Entre o marido e a mãe, entre o amor que achava ter e a verdade brutal, ela escolheu ficar ao meu lado. Foi como se um peso saísse do meu peito, permitindo que eu respirasse verdadeiramente pela primeira vez desde o ocorrido. O que fazemos agora? Perguntei, exausta demais para pensar com clareza. Primeiro, vou te levar ao hospital. Precisamos documentar os ferimentos, fazer exames, depois vamos à delegacia. E enquanto isso, vou ligar para ele. Ligar? Para quê? Seus olhos brilharam com uma raiva que nunca tinha visto antes. Para fazê-lo confessar. Para garantir que não escape do que fez. E foi assim que começou nossa jornada, em busca de justiça. Uma jornada que seria muito mais longa e dolorosa do que qualquer uma de nós poderia imaginar naquele momento. Uma jornada que testaria não apenas nossa coragem, mas também os laços que nos uniam como mãe e filha, como mulheres, como sobreviventes. O que não sabíamos ainda, enquanto saíamos daquela casa em direção ao hospital, era que Roberto já tinha fugido, que tinha desaparecido de Niterói, levando o que podia carregar,
que tinha deixado para trás não apenas uma esposa arrasada e uma sogra violentada, mas também outros segredos, outras vítimas, outras histórias de horror que só descobriríamos muito mais tarde. Mas naquele momento, apesar da dor, apesar do trauma, havia uma coisa que me dava força para seguir em frente. Não estava mais sozinha. Minha filha acreditou em mim. Minha filha escolheu a verdade, por mais dolorosa que fosse. E juntas, de alguma forma, encontraríamos um caminho através dessa escuridão. O Hospital Municipal de Paraty era pequeno e mal equipado naquela época. O médico que me atendeu, Dr. Paulo, era o único plantonista daquela noite. Vi em seus olhos primeiro a surpresa, depois algo parecido com pena quando Luísa explicou o que tinha acontecido. Precisamos fazer um exame de corpo de delito, ele disse, sua voz baixa como se estivéssemos numa igreja. Mas não temos o equipamento adequado aqui. Seria melhor ir para Angra dos Reis. 1 hora de estrada esburacada. Cada solavanco era uma punhalada de dor no meu corpo já castigado. Luísa dirigia o carro do pai. Agora meu carro, em silêncio. Os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. De vez em quando, uma lágrima escapava e escorria pelo seu rosto, mas ela a enxugava rapidamente, como se não tivesse o direito de chorar, enquanto eu sofria muito mais. No hospital de Angra, a situação foi diferente. Uma médica legista, doutora Márcia, me examinou com cuidado e respeito. Fotografou os hematomas, colheu amostras, fez perguntas detalhadas que me fizeram reviver o horror, mas entendi que eram necessárias. A senhora tem coragem, ela me disse enquanto preenchia os formulários. Muitas mulheres não teriam forças para denunciar, especialmente nestas circunstâncias. Não me sentia corajosa. Me sentia destruída, humilhada, como se tivesse perdido algo que nunca mais poderia recuperar. Mas olhei para minha filha, sentada na cadeira ao lado, e sabia que precisava continuar, por ela, por mim, por todas as mulheres que passaram pelo que passei e não puderam falar. Da delegacia de Angra nos mandaram de volta para Paraty. O crime ocorreu na sua jurisdição, explicaram. Mais 1 hora de estrada, chegando já perto da meia-noite. A delegacia de Paraty era um prédio antigo, mal iluminado, com apenas 2 policiais de plantão naquele horário. O delegado, um homem de meia-idade chamado Silveira, nos recebeu com visível impaciência. Era tarde, estavam prestes a encerrar o expediente, mas quando Luísa explicou o motivo da nossa visita, ele se endireitou na cadeira, subitamente mais alerta. A senhora está acusando o marido da sua filha de estupro? Ele perguntou, olhando diretamente para mim com uma expressão que misturava incredulidade e algo mais. Algo que parecia quase diversão, como se eu tivesse contado uma piada de mau gosto. Sim, respondi, forçando a voz a sair firme. E tenho um laudo médico que comprova a violência. Ele olhou para os papéis que Luísa colocou sobre sua mesa, folheou rapidamente, sem realmente ler. A senhora sabe que isso é uma acusação muito séria, não sabe? O senhor Roberto é um homem respeitado, professor universitário. A senhora tem certeza absoluta de que não houve algum mal-entendido? Mal-entendido. A mesma palavra que Luísa tinha usado algumas horas antes. Como se fosse possível confundir uma violação brutal com qualquer outra coisa. Delegado! Minha voz saiu mais forte agora, alimentada pela indignação. Olhe para o meu rosto, olhe para esses exames. Não há nenhum mal-entendido aqui. Fui drogada e estuprada por esse homem na minha própria casa, na cama onde dormi com meu marido por mais de 20 anos. Ele pareceu desconfortável com minha franqueza. Pigarreou, ajustou a gravata, olhou para o relógio. Vamos registrar o boletim de ocorrência, disse finalmente. Mas aviso desde já que casos como esse são complicados. É a palavra da senhora contra a dele. E ele provavelmente terá um bom advogado. A verdade está do nosso lado, Luísa interveio, a voz trêmula de raiva contida. E vamos até o fim com isso, não importa quanto tempo leve. Saímos da delegacia já na madrugada, com uma cópia do BO em mãos e a promessa vaga de que investigariam o caso. No caminho para casa, Luísa me contou que tinha tentado ligar para Roberto várias vezes, mas o telefone só dava ocupado. Ele desligou da tomada, tenho certeza, ela disse. Deve estar fugindo nesse exato momento.
Estava certa. Quando finalmente conseguimos falar com uma vizinha no dia seguinte, ela confirmou. Roberto tinha chegado em casa no início da tarde, feito as malas às pressas e saído com o carro. Disse à vizinha que tinha uma emergência familiar em São Paulo. Covarde! Luísa murmurou, desligando o telefone. Covarde nojento. Os dias que se seguiram foram um borrão de dor, vergonha e burocracia. Mais visitas à delegacia, mais perguntas, algumas tão invasivas e desnecessárias que me faziam querer desistir de tudo. Mas não desisti. Cada vez que pensava em recuar, lembrava do rosto de Roberto, do peso dele sobre mim, e a raiva me dava forças para continuar. Uma semana depois, a primeira bomba. Roberto tinha sido localizado em Campinas, na casa de um amigo. Quando a polícia chegou para prendê-lo, ele negou tudo. Disse que eu tinha me insinuado para ele, que eu estava carente depois da viuvez, que tinha ficado furiosa quando ele me rejeitou. As marcas no meu corpo? Eu mesma tinha feito, disse ele para incriminá-lo. Ou talvez outro homem, algum amante secreto. Como ele pode mentir assim? Eu chorava no ombro de Luísa. Como pode inverter tudo dessa maneira? É o que eles fazem, mãe, ela respondeu, a voz dura como pedra. Tentam transformar a vítima em culpada. Mas não vamos deixar. Vamos lutar. E lutamos. Contra o sistema judiciário lento e patriarcal. Contra os olhares de desconfiança. Contra os cochichos na cidade, as perguntas veladas, as insinuações. Por que ela estava sozinha com o genro? Talvez tenha se arrependido depois. Tão cedo após a morte do marido? Palavras como pedras, jogadas por pessoas que achávamos que nos conheciam, que respeitavam nossa família. Descobri da pior maneira possível como uma comunidade que parecia tão unida podia se voltar contra você no momento em que mais precisava de apoio. Algumas semanas após a denúncia, estávamos no mercado quando ouvi claramente uma mulher dizer à outra: "É ela, a que deu em cima do marido da filha e agora diz que foi estuprada." Senti como se tivesse levado um tapa. Deixei as compras no meio do corredor e saí correndo, sem olhar para trás, sem conseguir respirar direito. Luísa me encontrou sentada na calçada, tremendo como uma folha. "Não posso mais, filha", falei entre soluços. "Não suporto os olhares, os comentários. Como podem acreditar nele e não em mim? Como podem pensar que eu faria algo assim com você, com sua família?" Foi nesse momento, no meu ponto mais baixo, que Luísa tomou uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. "Vamos embora daqui, mãe. Vamos recomeçar em outro lugar, onde ninguém nos conheça, onde não tenhamos que passar por isso todos os dias." "E o processo? A justiça?" "Continuaremos lutando à distância. Viremos para as audiências quando for necessário. Mas não podemos ficar aqui, mãe. Está te destruindo. Está nos destruindo." Ela tinha razão. Para ti, a cidade que amei por toda a minha vida tinha se transformado numa prisão de olhares acusadores e palavras cortantes. Cada esquina guardava uma memória. Agora, envenenada pela suspeita, pela dúvida, pela traição, não apenas de Roberto, mas de toda uma comunidade que escolheu o lado mais fácil. A decisão de para onde ir veio de um modo inesperado. Uma reportagem na TV sobre o recôncavo baiano, mostrando as cidades históricas, a cultura rica, o artesanato local. Cachoeira, em particular, me chamou a atenção, com suas casas coloridas, suas igrejas antigas, seu rio serpenteando entre morros verdejantes. Parecia Paraty em muitos aspectos, mas ao mesmo tempo completamente diferente. Um novo começo. "É longe", Luísa comentou quando mencionei a ideia. "Mais de 2 dias de viagem." "Melhor ainda", respondi. "Quanto mais longe, menos chance de que alguém nos encontre, de que as histórias nos sigam." Levou quase 2 meses para organizarmos tudo. Vendi a casa, por menos do que valia, mas precisávamos do dinheiro rapidamente. Vendi também a maior parte dos móveis, guardando apenas algumas lembranças preciosas de Antônio que não conseguia abandonar. O advogado que contratamos para o processo contra Roberto, com as economias de uma vida que Antônio e eu tínhamos guardado para a velhice, nos garantiu que poderíamos acompanhar o caso à distância, voltando apenas para depoimentos essenciais. No início de 1990, partimos.
Um caminhão pequeno com nossas poucas posses, eu e Luísa no carro, deixando para trás a cidade que tinha sido nosso lar, carregando feridas que ainda sangravam e esperanças frágeis de um recomeço. A viagem foi longa e cansativa, mas também terapêutica de certa forma. A cada quilômetro que nos afastávamos de Paraty, parecia que um pouco do peso saía dos nossos ombros. Conversamos muito durante aquelas horas na estrada, sobre o passado, sobre o futuro, sobre como reconstruiríamos nossas vidas a partir dos cacos que Roberto tinha deixado. Chegamos em Cachoeira num entardecer de fevereiro. O sol se punha atrás dos morros, tingindo o céu de laranja e rosa, refletindo no rio Paraguaçu que cortava a cidade. As casinhas coloridas, as ruas de paralelepípedos, as igrejas barrocas, tudo parecia nos dar as boas-vindas, oferecendo a promessa de dias melhores. Tínhamos alugado uma casa pequena próxima ao centro histórico, através de uma agência imobiliária com quem trocamos cartas durante semanas. Era simples, mas acolhedora, com um quintal nos fundos onde logo imaginei plantando ervas para meus chás, talvez até montando uma pequena cozinha para fazer doces como tinha em Paraty. Os primeiros dias foram de adaptação. O calor baiano era diferente do calor fluminense, mais seco, mais intenso. O sotaque das pessoas, a comida, os costumes, tudo exigia um período de ajuste, mas aos poucos fomos nos integrando. Luísa conseguiu um emprego como professora numa escola primária local. Eu comecei a fazer doces para vender, primeiro de porta em porta, depois para algumas lojinhas de produtos típicos para turistas. Enquanto isso, o processo contra Roberto seguia seu curso lento e tortuoso. Viajamos de volta a Paraty 3 vezes naquele primeiro ano para audiências e depoimentos. Cada retorno era doloroso. Os olhares, os cochichos ainda estavam lá. Mas agora eram mais suportáveis, porque sabíamos que tínhamos um lugar para voltar, um refúgio longe daquele veneno. Foi durante uma dessas viagens, em agosto de 1990, que ocorreu a virada no caso. Estávamos na sala de espera do fórum quando uma mulher se aproximou timidamente de nós. Tinha por volta dos 30 anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo, olhos inquietos que não conseguiam se fixar nos nossos. "Vocês são a Dona Matilde e a Luísa, não são?" perguntou em voz baixa, como se temesse ser ouvida. Confirmamos, confusas e um pouco apreensivas. "Meu nome é Teresa", ela continuou. Eu também fui vítima do Roberto." Aquelas palavras caíram como uma bomba entre nós. Teresa nos contou, ali mesmo na sala de espera, como tinha sido aluna de Roberto na universidade 3 anos antes. Como ele a tinha convidado para um café para discutir sua monografia. Como tinha colocado algo em sua bebida. Como tinha acordado nua e machucada num motel barato. "Nunca denunciei", ela disse, as lágrimas escorrendo livremente agora. Tinha medo. Medo que não acreditassem em mim. Medo que ele arruinasse minha vida acadêmica. Medo da vergonha. Mas quando soube do caso de vocês, quando li no jornal, não podia ficar calada. Não de novo. Teresa não foi a única. Nos meses que se seguiram, mais 2 mulheres vieram à tona com histórias semelhantes. Uma ex-colega de trabalho, uma vizinha de Niterói. Diferentes idades, diferentes circunstâncias, mas o mesmo padrão. Bebidas adulteradas, consciência turva, violência sexual. De repente, não era mais apenas a minha palavra contra a dele. Eram 4 mulheres, 4 histórias, 4 conjuntos de evidências que apontavam para um predador serial que tinha passado anos atacando mulheres vulneráveis, confiando no silêncio imposto pelo medo e pela vergonha. O caso ganhou nova dimensão. Jornais regionais começaram a cobrir o professor predador, como foi apelidado. A polícia reabriu investigações anteriores que tinham sido arquivadas por falta de provas. Roberto, que estava respondendo em liberdade, teve a prisão preventiva decretada, mas ele já tinha fugido novamente. Desta vez, acreditava-se para o exterior. "Vamos pegar esse desgraçado", o novo promotor do caso nos garantiu. "Agora temos um padrão estabelecido, temos testemunhas, temos evidências fortes. É só questão de tempo." Tempo. Essa palavra que às vezes é nosso maior aliado, às vezes nosso pior inimigo. O tempo que cura feridas,
mas também o tempo que permite que criminosos escapem, que evidências se percam, que memórias se turvem. Para nós, em Cachoeira, o tempo começou a trabalhar a nosso favor. A cada dia que passava, a dor se tornava um pouco menos aguda, as lembranças um pouco menos vívidas. Nunca desapareceram completamente. Algumas cicatrizes são permanentes, mas aprendemos a conviver com elas, a não deixar que definissem quem éramos. Em agosto de 1991, exatamente um ano após Teresa nos abordar no fórum, recebemos a notícia. Roberto tinha sido preso na Colômbia, tentando embarcar para a Venezuela com documentos falsos. Seria extraditado para o Brasil para enfrentar as acusações. O julgamento, em janeiro de 1992, foi um dos momentos mais difíceis e ao mesmo tempo mais libertadores da minha vida. Ter que relatar novamente, em detalhes, o que tinha acontecido naquela noite terrível. Enfrentar os olhares, alguns de compaixão, outros ainda de dúvida. Ouvir o advogado de defesa tentar nos desacreditar, sugerir que éramos todas mentirosas, oportunistas, desequilibradas. Mas desta vez foi diferente. Desta vez não estávamos sozinhas. Éramos 4 mulheres unidas pela dor, mas também pela coragem de falar, de exigir justiça. E tínhamos o apoio de grupos feministas do Rio de Janeiro que souberam do caso e vieram prestar solidariedade, garantindo que a imprensa cobrisse o julgamento de forma justa. Quando o juiz anunciou a sentença, 15 anos de prisão por estupro qualificado, com agravantes por abuso de confiança e premeditação, senti algo romper dentro de mim. Não era exatamente alegria. Como poderia haver alegria em algo tão trágico? Mas um tipo de libertação. Um peso que saía dos meus ombros, uma nuvem que se dissipava, permitindo que o sol brilhasse novamente. Naquela noite, de volta ao hotel em Paraty, Luísa e eu abrimos uma garrafa de vinho. Ironicamente, a bebida que tinha sido usada para me drogar. Mas desta vez era um símbolo de reconquista, de poder recuperado. A justiça, brindamos, não apenas pela condenação de Roberto, mas por todas as pequenas e grandes vitórias que tínhamos conquistado ao longo daqueles anos terríveis. A coragem de denunciar, a força para recomeçar, a resiliência para continuar lutando quando tudo parecia perdido. E ao recomeço, acrescentei, pensando na nossa nova vida em Cachoeira, nas amizades que estávamos construindo lá, nas possibilidades que se abriam diante de nós, agora que esta sombra finalmente começava a se dissipar. O caminho ainda seria longo. As feridas, especialmente as da alma, levariam muito mais tempo para cicatrizar completamente, se é que algum dia cicatrizariam. Mas naquele momento, soubemos que o pior tinha passado, que tínhamos enfrentado o monstro e, de alguma forma, saído vitoriosas. No dia seguinte, retornamos para a Cachoeira, deixando para trás não apenas Paraty, mas também o capítulo mais sombrio das nossas vidas. Era hora de olhar para frente, de reconstruir, de encontrar alegria novamente em um mundo que, apesar de tudo, ainda tinha muito a oferecer. Cachoeira nos recebeu de braços abertos, como se aquela cidade histórica soubesse que precisávamos de cura. Voltamos do julgamento com uma sensação estranha, um misto de alívio e exaustão, como quem finaliza uma longa batalha, e só então percebe o quanto está ferido. Nossa casinha alugada no centro histórico ganhou novos significados depois daquele fevereiro de 1992. Não era mais apenas um refúgio temporário, mas o lugar onde realmente começaríamos a viver novamente. Pintei as paredes de amarelo claro, plantei flores no pequeno jardim da frente, pendurei cortinas coloridas que comprei no mercado local. Cada pequeno toque era uma afirmação. Estamos aqui, estamos vivas, estamos recomeçando. O calor baiano, tão diferente daquele de Paraty, foi se tornando familiar. Acordar com o sol entrando pelas janelas, o cheiro de café misturado com os aromas do mercado próximo, o som dos passarinhos que faziam ninho nas árvores do quintal. Pequenas bênçãos diárias que antes eu nem notaria, mas que agora representavam muito. A capacidade de sentir prazer nas coisas simples novamente. Luísa se dedicava integralmente à escola onde lecionava. Os alunos a adoravam, os pais a respeitavam, a diretora sempre comentava sobre sua dedicação.
Aquela professora nova, filha da doceira, é um presente para a nossa comunidade. Ouvi uma vez no mercado. Meu peito encheu de orgulho. Depois de tudo que passamos, ver minha filha florescendo era como um bálsamo para a alma. Quanto a mim, meus doces começaram a ganhar fama na região. Comecei com uma banquinha improvisada na feira de domingo, vendendo cocadas, quindins, bolinhos de goma. Logo, pequenas encomendas surgiram, para festas de aniversário, batizados, até casamentos. Em 6 meses, já não dava conta de fazer tudo sozinha na pequena cozinha de casa. Foi Dona Zélia, uma senhora que conheci na igreja, quem sugeriu que eu alugasse um espaço próprio. Com o talento que a senhora tem, Dona Matilde, merece uma loja de verdade. Conheço um ponto vazio perto do mercado municipal. Pertence ao meu compadre. Posso apresentar vocês. O lugar era perfeito. Uma casinha antiga de paredes grossas, com uma sala na frente que serviria como loja e uma cozinha espaçosa nos fundos. O aluguel era um pouco acima do que eu planejava gastar, mas decidi arriscar. Usei parte das economias que trouxemos de Paraty para reformar o espaço e comprar equipamentos básicos, um fogão industrial, formas, utensílios. Em julho de 1992, inauguramos a Doces Matilde. Decorei a lojinha com toalhas de renda feitas por artesãs locais, pintei as paredes de azul claro com detalhes em amarelo, coloquei vasos de flores nos cantos. Na fachada, uma placa de madeira entalhada por um artista da cidade mostrava o nome da loja com desenhos de frutas tropicais. O dia da inauguração foi uma pequena festa. Luísa convidou colegas da escola, vizinhos apareceram por curiosidade, até o padre da igreja matriz passou para dar uma bênção. Servia amostras de doces diversos, café fresco, licor de genipapo que aprendi a fazer com Dona Zélia. As pessoas sorriram, elogiaram, prometeram voltar. E voltaram. Nos meses que se seguiram, a loja foi ganhando clientela fiel. Turistas que visitavam Cachoeira, atraídos pelo patrimônio histórico e pelos terreiros de candomblé, paravam para provar minhas especialidades e saíam carregando pacotinhos para levar como lembrança. Comerciantes locais começaram a encomendar doces para revender em suas próprias lojas e pousadas. Logo precisei de ajuda. Contratei 2 moças da cidade, Janaína e Conceição, para me auxiliarem na produção. Ensinei a elas os segredos que aprendi com minha mãe, adaptados aos ingredientes baianos: cocada com castanha do Pará, quindim com um toque de dendê, bolo de aipim com coco fresco. A senhora trouxe um pedacinho do sul para a nossa Bahia, mas com nosso tempero, disse Janaína certa vez, enquanto aprendia a fazer uma goiabada cascão. Aquela frase me tocou profundamente. Era exatamente o que eu estava tentando fazer com minha vida. Trazer o que havia de bom do passado, mas transformar, adaptar, criar algo novo a partir das cicatrizes. Luísa também florescia. Em 1993, foi promovida a coordenadora pedagógica da escola. Mudamos para uma casa maior, mais confortável, com uma varanda que dava vista para o rio Paraguaçu. Nas tardes de domingo, sentávamos ali com chá gelado, observando os barquinhos que passavam, as famílias que se reuniam nas margens para piqueniques, a vida simples e genuína daquela comunidade que nos acolheu. Foi numa dessas tardes, em abril de 1994, que Luísa me contou sobre João. Ele é professor de história na escola, mãe. Veio de Salvador há 6 meses. É viúvo. Tem uma filhinha de 5 anos, a Clara. Percebi algo diferente em seu olhar quando falava dele. Um brilho que não via desde os tempos anteriores a Roberto. Confesso que senti medo. Depois de tudo que passamos, a ideia de Luísa se envolver com outro homem me aterrorizava. E se fosse outro monstro disfarçado de príncipe? Você já o conhece há tempo suficiente, filha? Perguntei, tentando não soar alarmada demais. Sabe sobre o passado dele, sobre sua família? Ela sorriu, compreensiva. Sabia exatamente o que eu estava pensando. Sei, mãe. Fiz todas as perguntas que você está imaginando. Conversei com pessoas que o conheceram em Salvador, com a família da falecida esposa dele. É um homem bom, mãe, honesto, gentil, e entende nossa história. Contei tudo a ele. E como ele reagiu? Perguntei apreensiva. Com compaixão,
sem julgamentos, disse que admira nossa coragem e que espera, um dia, merecer minha confiança completamente. Ainda assim, levei tempo para aceitar a ideia. Quando finalmente conheci João, algumas semanas depois, em um jantar em nossa casa, observei cada gesto, cada palavra, cada olhar. Buscava sinais, pistas de qualquer coisa que pudesse indicar perigo. Mas o que vi foi apenas um homem simples, de fala mansa e olhos gentis, que tratava Luísa com um respeito quase reverencial e sua filhinha, Clara, com amor genuíno. A pequena Clara conquistou meu coração quase imediatamente. Uma menina esperta, de cabelos cacheados e sorriso fácil, que perdeu a mãe tão cedo para o câncer e ainda assim mantinha uma alegria contagiante. Quando ela se aproximou timidamente e perguntou se eu podia ensinar a fazer doces, igual aqueles da lojinha bonita, senti algo dentro de mim derreter. O relacionamento de Luísa e João avançou com cautela, exatamente como deveria ser. Passeios com Clara nos fins de semana, jantares em família, conversas longas na varanda sob o luar baiano. Ela estava se permitindo amar novamente, mas desta vez com os olhos bem abertos, sem a pressa juvenil de antes. Em dezembro daquele ano, João a pediu em casamento. Não foi nada grandioso. Apenas um pedido simples durante um piquenique à beira do rio, com Clara como testemunha, segurando uma florzinha que colheu especialmente para a ocasião. Luísa disse sim, mas com uma condição: um noivado longo de pelo menos 1 ano. Quero ter certeza absoluta, mãe, ela me explicou depois. Não só por mim, mas por Clara. Ela já perdeu uma mãe. Não posso entrar na vida dela se não for para ficar. Admirei a maturidade de minha filha. Aos 29 anos, ela tinha uma sabedoria que eu não possuía nem aos 40. As provações forjaram nela um discernimento, uma cautela que, ironicamente, talvez a protegesse mais do que qualquer conselho que eu pudesse dar. O ano de 1995 foi de preparações, não apenas para o casamento, que seria simples, mas para a nova vida que se desenhava. João vendeu sua pequena casa nos arredores de Cachoeira e, junto com Luísa, comprou um terreno maior, onde construiriam aos poucos. Eu os ajudei como pude, investindo parte dos lucros da loja que crescia cada vez mais. Enquanto isso, Clara passava mais e mais tempo comigo. Vinha para a loja depois da escola, sentava num banquinho alto na cozinha e me observava trabalhar, fazendo 1000 perguntas, querendo ajudar com tudo. Aos poucos, foi se tornando minha neta de coração, muito antes de qualquer papel oficializar isso. Vovó Matilde, posso mexer o doce? Ela perguntava, os olhos brilhando de expectativa. Vovó. A primeira vez que ela me chamou assim, senti lágrimas nos olhos. Nunca imaginei que seria avó desse jeito, através dos caminhos tortuosos que a vida nos levou. Mas ali estava ela, essa criança que precisava tanto de amor quanto eu precisava de dar amor, preenchendo um espaço no meu coração que nem sabia que estava vazio. O casamento aconteceu em fevereiro de 1996, exatamente 1 ano após o pedido. Foi uma cerimônia simples na igreja matriz de Cachoeira, seguida de uma festa no quintal da casa nova do casal, ainda em construção, mas já com o telhado e as paredes principais erguidas. Fiz questão de preparar todos os doces. Uma mesa farta com quindins, cocadas, bolos, compotas, tudo feito com minhas próprias mãos como presente para minha filha. Janaína e Conceição cuidaram da loja para que eu pudesse me dedicar totalmente aos preparativos nos dias anteriores. Foi um dia de alegria genuína, sem sombras. Vendo Luísa no altar, radiante num vestido de renda simples, mas elegante, ao lado de um homem que a olhava com admiração sincera, senti que finalmente estávamos realmente deixando o passado para trás. Não esquecendo, nunca poderíamos esquecer completamente, mas avançando, reconstruindo, transformando as cicatrizes em marcas de uma batalha vencida. Clara, linda num vestidinho azul claro, carregava as alianças com uma seriedade cômica para uma criança de 7 anos. Quando o padre declarou Luísa e João marido e mulher, ela deu um pulinho de alegria que arrancou sorrisos de todos os presentes. A festa durou até o amanhecer. Vizinhos, colegas da escola, clientes da loja, amigos que fizemos ao longo daqueles anos em Cachoeira, todos celebrando não apenas uma união, mas um recomeço, uma vitória sobre as adversidades.
Em algum momento da noite, quando a lua já ia alta no céu e o som de um trio de violeiros locais embalava os convidados, me peguei pensando em Antônio. O que ele diria se pudesse ver nossa filha neste momento? Como se sentiria ao saber de tudo o que passamos desde sua partida? Ele estaria orgulhoso. Uma voz dentro de mim respondeu. Orgulhoso da força de vocês duas, da dignidade com que enfrentaram o pior e construíram algo novo e bonito a partir das ruínas. Essa certeza me trouxe uma paz que há muito não sentia. Como se de alguma forma Antônio estivesse ali, abençoando aquele momento, aprovando as escolhas que fizemos, os caminhos que trilhamos. Os anos que se seguiram foram de consolidação dessa nova vida. A loja prosperou, até abrir uma segunda unidade no Centro Turístico de Cachoeira em 1998. Luísa engravidou em 1997, dando à luz ao pequeno Miguel, meu primeiro neto biológico, um menino de olhos vivos que tinha o sorriso do avô que nunca conheceu. Clara, agora oficialmente minha neta também, crescia forte e inteligente, sempre dividida entre a escola e a ajuda na loja de doces, que ela já declarava que um dia seria dela. Vou fazer doces ainda melhores que os seus, vovó, dizia com a confiança absoluta da juventude. E eu não duvidava. À medida que o novo milênio se aproximava, me vi refletindo sobre a jornada extraordinária que tinha sido minha vida até ali. Das ruas de pedra de Paraty para as ladeiras coloridas de Cachoeira. Do amor juvenil por Antônio ao horror nas mãos de Roberto e finalmente a paz de ver minha filha feliz, meus netos crescendo saudáveis, meu negócio prosperando. Em dezembro de 1999, na virada para o ano 2000, organizamos uma grande festa na casa de Luísa e João, já completamente construída e tornada um lar acolhedor. Enquanto observava minha família reunida, Luísa, João, Clara, já adolescente, Miguel com seus 2 aninhos correndo por todo lado, senti uma gratidão profunda, quase dolorosa. Tínhamos sobrevivido. Mais que isso, tínhamos triunfado. As feridas nunca desapareceriam completamente. Ainda tinha pesadelos ocasionais. Ainda havia certos gatilhos que me faziam tremer involuntariamente. Mas tínhamos reconstruído nossas vidas, pedra por pedra, com uma paciência e uma resiliência que eu nunca soube que possuía até ser forçada a encontrá-las dentro de mim. Cachoeira não era apenas um refúgio temporário, como pensamos inicialmente. Tinha se tornado nosso lar verdadeiro, um lugar onde fomos aceitas sem julgamentos, onde pudemos recomeçar sem as sombras do passado nos perseguindo a cada esquina. As pessoas aqui nos conheceram no presente, não pelo trauma que carregávamos, mas pelo que éramos capazes de criar e oferecer. À meia-noite, quando os fogos explodiram anunciando o novo milênio, ergui minha taça num brinde silencioso. Ao passado que nos forjou, ao presente que construímos com tanto esforço, ao futuro que se abria diante de nós como uma estrada iluminada pelo sol. A jornada não tinha sido fácil. Houve momentos em que pensei que não sobreviveria à dor, à humilhação, à injustiça. Momentos em que o fardo parecia pesado demais para carregar. Mas cada passo, cada decisão, cada pequena vitória nos trouxe até aqui. A uma vida que, apesar das cicatrizes, ou talvez por causa delas, valia a pena ser vivida plenamente. E quando Clara se aproximou, seus 11 anos cheios de expectativas para o novo século que começava, e perguntou: "No que você está pensando, vovó?" Respondi com a simples verdade que tinha aprendido da maneira mais difícil. "Estou pensando, minha querida, que às vezes precisamos perder quase tudo para descobrir do que realmente somos feitos, e que a vida, por mais cruel que possa ser em alguns momentos, também nos oferece segundas chances, novos começos, se tivermos coragem de buscá-los." Ela me abraçou, sem compreender totalmente o peso daquelas palavras, mas sentindo sua importância. E naquele abraço, com os fogos colorindo o céu e minha família reunida ao redor, soube que tinha finalmente chegado em casa, não apenas a um lugar físico, mas a um estado de paz que pensei que nunca mais encontraria. O caminho da reconstrução não tinha sido linear nem fácil. Teve obstáculos, retrocessos, momentos de dúvida. Mas cada pedaço do que construímos, a loja, a casa, as amizades, a nova família ampliada, era autêntico,
era nosso. Era fruto não apenas da dor, mas da recusa em deixar que a dor tivesse a última palavra. E talvez essa seja a maior vitória de todas. Transformar o trauma não em uma prisão perpétua, mas em um capítulo de uma história muito maior. Uma história que continua se desenrolando página após página, com cores, sabores e alegrias que ninguém, nem mesmo Roberto, com toda a sua crueldade, pôde nos tirar permanentemente. Hoje, sentada na varanda da minha casinha em Cachoeira, observando o sol se pôr sobre o recôncavo baiano com seus tons de laranja e vermelho que nunca me canso de admirar, percebo quanto tempo se passou. Tenho 78 anos agora, cabelos completamente brancos que não me preocupo em tingir, mãos marcadas pelo tempo e pelo trabalho com açúcar e frutas durante décadas. A doceria Doces Matilde se tornou um ponto tradicional da cidade, agora administrada principalmente por Clara, minha neta de coração que herdou não apenas minhas receitas, mas também minha determinação. Aos 36 anos, ela expandiu o negócio, criou novas receitas misturando tradições mineiras e baianas, levou nossos doces para feiras gastronômicas em Salvador, São Paulo, até no exterior. Tudo começou com a vovó. Ela sempre diz quando entrevistada sobre o sucesso do negócio. Essas palavras me enchem de um orgulho que aquela jovem assustada fugindo de Paraty jamais poderia imaginar que sentiria um dia. Luísa e João continuam juntos, uma parceria que só se fortaleceu com os anos. Ela se aposentou recentemente como diretora da escola, onde começou como simples professora. Ele continua dando aulas de história, inspirando novas gerações com seu conhecimento e gentileza. Quando os vejo juntos, compartilhando um café na varanda, trocando olhares cúmplices depois de quase 3 décadas juntos, sinto uma paz profunda. Minha filha encontrou o amor verdadeiro, respeitoso, aquele que merecia desde o início. Miguel, meu neto biológico, agora com 28 anos, seguiu um caminho que nos surpreendeu a todos. Formou-se em direito e especializou-se em casos de violência contra a mulher. Foi por causa da sua história, vovó. Ele me disse quando decidiu essa carreira. Para que outras mulheres não precisem lutar tanto quanto você e mamãe lutaram para conseguir justiça. Já tive a alegria de ver nascerem meus bisnetos, os gêmeos Antônio e Matilde, filhos de Clara, homenagens ao meu marido e a mim, e a pequena Luísa, filha de Miguel, que continua a tradição de manter vivos os nomes da família. Reflito frequentemente sobre a jornada que me trouxe até aqui. Não apenas os eventos, a perda de Antônio, a violência de Roberto, a fuga para a Bahia, a reconstrução, mas o que aprendi com cada momento, cada desafio, cada vitória pequena ou grande. A primeira e talvez mais importante lição. Somos muito mais fortes do que imaginamos. Há uma reserva de coragem dentro de nós que só descobrimos quando todas as outras opções se esgotam. Quando penso naquela noite terrível em que Roberto destruiu minha confiança, minha segurança, minha dignidade, e depois, no longo caminho que percorri desde então, quase não reconheço aquela mulher quebrada que acordou sozinha, machucada, sem saber o que fazer. De alguma forma, encontrei forças para levantar, para lutar, para recomeçar. A segunda lição: a importância de acreditar nas vítimas. Quando as pessoas em Paraty duvidaram de mim, quando sugeriram que eu tinha provocado ou consentido e depois me arrependido, cada palavra de descrença era como um novo golpe. Mas quando Teresa e as outras mulheres apareceram, quando finalmente formamos uma rede de apoio mútuo, encontramos não apenas a força para enfrentar o sistema judicial, mas também para começar a curar nossas feridas emocionais. Por isso, sempre que ouço sobre um caso semelhante, faço questão de dizer em voz alta: eu acredito em você. A terceira lição: nunca é tarde para recomeçar. Aos 42 anos, deixei para trás tudo o que conhecia. Minha cidade natal, minha casa, minhas raízes, para buscar um novo começo a milhares de quilômetros de distância. Tinha apenas minha filha, algumas economias e muito medo do futuro. Hoje, 3 décadas depois, tenho uma família ampliada, um negócio próspero, amigos queridos e uma comunidade que me acolheu como se sempre tivesse pertencido aqui. A quarta lição:
o poder transformador do trabalho e da criatividade. Fazer doces não era apenas um meio de sobrevivência para mim. Era terapia, era conexão com minhas raízes, era uma forma de transformar ingredientes simples em algo que trazia alegria para outras pessoas. Nos dias mais difíceis, quando a memória do trauma ameaçava me paralisar, era na cozinha, com as mãos na massa, que encontrava paz. Cada doce que saía perfeito era uma pequena vitória contra o caos. A quinta e talvez mais profunda lição: o mal existe, é real, às vezes vem disfarçado com um rosto amigável e um sorriso educado, mas o bem também existe, e no final tem mais resistência, mais força. Roberto quase destruiu nossas vidas, mas olhem só o que construímos apesar dele, talvez até por causa dele. Uma família mais forte, uma comunidade de apoio, um legado de amor e trabalho que já alcança a 4ª geração. Recentemente, soube através de notícias antigas que Roberto morreu na prisão em 2001, após cumprir apenas 9 dos 15 anos de sua sentença. Um infarto, dizem, ironicamente, a mesma causa que levou meu Antônio. Não senti alegria com a notícia, nem tristeza, apenas um estranho alívio, como se um capítulo finalmente pudesse ser completamente fechado. Pensei que sentiria mais, talvez raiva renovada, talvez uma satisfação amarga. Mas a verdade é que há muito tempo Roberto deixou de ter poder sobre meus pensamentos, meus sentimentos, minha vida. Ele se tornou apenas uma página virada num livro muito maior e mais bonito. E talvez essa seja a maior vitória de todas. Viver uma vida tão plena, tão rica em amor e propósito, que aqueles que tentaram nos destruir se tornam irrelevantes, não esquecidos. Jamais esquecerei o que aconteceu, mas reduzidos a uma nota de rodapé na história muito maior da minha existência. Meus queridos que me assistem hoje, se essa história tocou seu coração, peço que deixe seu like e se inscreva no canal. Cada inscrição me dá força para continuar compartilhando essas memórias, que nem sempre são fáceis de reviver, mas que podem ajudar alguém que esteja passando por momentos difíceis. E não se esqueça de entrar no nosso grupo de WhatsApp, o link está lá na descrição do vídeo. Todos os dias mandamos histórias reais de outras vovós que, assim como eu, enfrentaram desafios na vida e conseguiram superá-los. São histórias que vão te dar força, te inspirar, te mostrar que sempre é possível recomeçar, não importa o quão difícil pareça. Um abraço carinhoso da vovó Matilde, que aprendeu que as cicatrizes que carregamos não definem quem somos, mas o que escolhemos fazer com elas. Sim, hoje eu escolho ser feliz. Escolho celebrar cada dia como um presente. Escolho ver beleza mesmo nos lugares mais improváveis. É essa escolha, renovada a cada amanhecer, que me trouxe até aqui, e que pode te levar muito além de onde você jamais imaginou.